Chegando ao seu computador, ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso 10º episódio do Passes em Passes, abrindo a nossa segunda temporada, primeira gravação do ano de 2020. Hoje, dia 11 de fevereiro, o programa vai ao ar aí um pouquinho mais pra frente, você já fica sabendo o dia que a gente fez a nossa gravação. Aqui a gente vai falar das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. O tema do nosso 10º episódio, um tema importantíssimo, que esse ano vai bombar de gente falando e o Passe em Passe já sai na frente. Vamos falar do Brasil em sua primeira participação olímpica. Esse ano tem a Olimpíada, Tóquio 2020. E, enfim, vocês vão ouvir a voz do nosso diretor Fausto Amaro, que daqui a pouquinho será devidamente apresentado para vocês. Você que ainda não ouviu os nossos outros episódios, né? Acessa lá as plataformas do iTunes, Spotify e do Deezer. Não deixe de seguir também o nosso podcast nessas plataformas para você receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. Tenho o prazer de receber novamente, para me ajudar aqui na locução, na condução do programa, meu amigo Matheus Reis, que é pesquisador do Leme e jornalista da Rádio Globo. Matheus, seja bem-vindo, primeiro episódio da segunda temporada, tamo junto de novo, né? Tamo junto com uma sensação diferente, né? Porque é a primeira vez que eu venho aqui ao UERJ, volto depois de ter concluído a graduação, então uma sensação diferente quando eu entrei aqui por esses portões da UERJ, mas sempre um prazer estar aqui com você no Passes em Passes. Felipe, em mais um episódio, tamo junto. Beleza, estamos aqui no estúdio, como eu já anunciei, com o nosso diretor Fausto Amaro, que é doutor em comunicação pela UERJ, coordenador técnico do Leme e também, é claro, nosso diretor, que enfim vai falar aqui com a gente, participar do programa. Já viram ele aí nas fotos, né? A gente mencionava bastante, e um tema especialíssimo, um tema que o Fausto domina demais, que é a participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Fausto, dá um alô pra galera aí, todo mundo doido pra conhecer sua voz. É isso aí, Felipe, é um prazer estar aqui com você e com o Matheus. Matheus agora é jornalista formado com diploma. Não, o diploma ainda não ficou pronto. Ah, não? Tem que esperar ainda um pouquinho. Mas com banca, pelo menos. Com banca já. Isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Também estão aqui no estúdio nosso amigo Léo Pereira, editor, e a nossa produtora queridíssima Marina Mantuano. Muito obrigado pela presença de todos. Depois dessa breve preleção, vamos começar o jogo. O ano de 2020 marca os 100 anos da primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Naquela época, cruzar o Oceano Atlântico, chegar até a Europa, era um desafio para poucos. 5 edições olímpicas já tinham sido disputadas quando o país enviou sua primeira delegação, com 21 atletas, para competir nos Jogos de Antuérpia, na Bélgica, em 1920, para as provas de natação, polo aquático, remo, saltos ornamentais e tiro esportivo. Fausto, para a gente começar aqui o nosso programa de hoje, no seu artigo com o nosso professor Ronaldo Elal, Circo, Teatro, Cinema e Esporte, os Jogos Olímpicos na mídia impressa carioca de 1890 a 1910, lembrando aí você que está ouvindo que esse artigo vai estar na nossa aba lá no Comunicação e Esporte, comunicaçãoesporte.com, para você acessar e poder se aprofundar um pouco mais no tema que a gente está trazendo aqui hoje. Fausto, você e o Elal, vocês trazem a importância que a mídia teve, né, para essa primeira participação olímpica. Conta um pouquinho pra gente dessa importância, do aumento de interesse que a população passou a ter nas Olimpíadas e algumas curiosidades interessantes que você encontrou na sua pesquisa, né, do que era olímpico, o que não era. Beleza, então, Felipe, eu acho que é legal começar trazendo uma afirmação do Vitor Melo que é muito interessante, né? Que ele vai falar que a imprensa é causa e consequência da popularização do esporte no Rio de Janeiro. Isso é particularmente verdade no caso dos Jogos Olímpicos, né? A gente tem a imprensa desde lá da década de 1890, começando a publicar notas de agência principalmente, né? E a partir ali de 1910, uma cobertura mais intensa. Nesse artigo especificamente, né, eu vou trazer as diferentes classificações do Olímpico, né, dos Jogos Olímpicos na imprensa da época, que eu acho que cabe um programa especificamente para isso. Só para adiantar, a gente vai ter um mega especial esse ano, né, nessa temporada.
obviamente, ano de Olimpíada. A gente vai falar, esse é o primeiro programa, vamos ter vários outros, são 6 edições, depois vocês dão uma conferida lá nas nossas redes sociais, que a gente vai explicar cada uma delas para você ficar atento e não perder nenhuma. Exatamente. E quando eu comecei a pesquisa, eu imaginava trabalhar apenas com Jogos Olímpicos organizados pelo Comitê Olímpico Internacional. Quando eu comecei a investigar os jornais, eu percebi que tinham Jogos Olímpicos no circo, no cinema, em competições não oficiais, em eventos em escolas. E a imprensa estava publicando matérias sobre esses Jogos Olímpicos em sentidos diversos. Falando especificamente dos Jogos Olímpicos do COI, a gente tem um aumento exponencial das matérias da imprensa na década de 10. Óbvio que isso não é coincidência, você tem toda uma movimentação, você tem o Raul do Rio Branco sendo eleito delegado do COI para o Brasil, você tem a formação do primeiro Comitê Olímpico Brasileiro, então em 10 você tem a imprensa atuando mais incisivamente. Antes disso, você tem basicamente notas de agência, porque os jogos são fora do continente americano, tirando o de 1904, que é em São Luís. A imprensa não tinha como enviar correspondente, então o que chegava era basicamente notas de agência, dando conta da abertura dos jogos, do encerramento e uma ou outra informação assim muito, muito esporádica e muito pontual. Nada que pudesse assim dar conta totalmente dos jogos. Apesar disso, você tinha uma quantidade razoável de informações que dava para você concluir que a imprensa estava interessada naqueles eventos que aconteciam em Atenas, Paris, São Luís, Londres 1912, enfim, a imprensa estava... Londres de 1908, Estocolmo 1912, a imprensa estava cobrindo aqueles eventos, mas ela vai, de fato, entrar de cabeça na cobertura dos jogos a partir de 1910. E não apenas enquanto espectador, mas enquanto promotora, né? No Rio de Janeiro, na década de 10, o Jornal do Brasil, junto com a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, vai tentar organizar eventos nos moldes dos Jogos Olímpicos em 1912, 1913 e 1914. São 3 tentativas, nenhuma delas é bem sucedida, né? Por motivos que o próprio jornal explica. O jornal, em associação com a entidade esportiva, que é a Liga, né? Quando eles vão propor essa ideia, eles achavam que fosse fácil fazer uma competição olímpica nos moldes olímpicos envolvendo o Brasil inteiro. Eles começam a ver que não era possível. Você não tinha entidades organizadas ao longo de todo o Brasil, você tinha deficiências no transporte postal, de correios, algumas correspondências eles perceberam que não chegaram, era difícil trazer esses atletas para o Rio de Janeiro, então as ideias que eram feitas nas melhores das intenções acabavam naufragando por essas impossibilidades, né? Até em 1913, salvo engano, o JB ele elenca assim, esses motivos que fizeram com que a ideia dos Jogos Olímpicos Brasileiros, como eles chamavam, não fosse realizada, dentre elas essas que eu falei, né? Deficiência postal, falta de organização esportiva, enfim, uma série de razões que faziam com que a organização de Jogos Olímpicos no Brasil fosse bem difícil. Outro ponto interessante, ainda nesse tema da importância da imprensa, você vê como os jornais estavam lado a lado com as entidades esportivas organizando o campo olímpico, né? Alguns jornalistas, inclusive, atuavam diretamente com essas entidades, como Almeida Brito, né, que era o nome que aparecia muito no jornal da década de 1910, que ele era redator do JB e ele estava em quase todas as reuniões de entidades esportivas da época, como um participante, muitas vezes como um porta-voz. Tem o Mendes de Almeida, que era Fernando Mendes de Almeida, que era um senador da República e também foi proprietário do JB, não lembro qual década, mas depois ele vira proprietário. E, enfim, ele tem essa relação política, senador, ele era também presidente do primeiro comitê e também do jornalismo. Então, nessa época, estava tudo meio imbricado, assim, imprensa, esporte, política. Você começou citando aí nosso queridíssimo Vitor Mello, né, que é pesquisador da área esportiva, principalmente do século XIX. E eu vou lembrar aqui de um outro autor que também faz parte do nosso laboratório de estudos de mídia e esporte, que é o Edson Gastaldo, que ele brinca que... Ele define que o esporte e a imprensa são filhos da modernidade, né? Os dois andaram juntos. Isso é muito... consegue meio que resumir isso que você estava falando agora, né? Como que os dois andaram juntos para projetar o esporte e a própria imprensa como algo moderno, né? O sinônimo dos Jogos Olímpicos no Brasil, no início, nesse princípio, tinha essa ideia de repetir uma coisa que os europeus faziam como um exemplo de modernidade. Em resumo, assim, de forma bem... até
quadrada demais, né? Numa caixinha, só para a partir daí a gente começar a discutir. Praticar esportes era ser moderno naquela época, então? Exatamente, eram 3 conceitos básicos, né? Raça, modernidade e civilização eram 3 palavras que apareciam, quando não literalmente, elas apareciam ali de forma, apareciam de forma latente nas matérias, né? Quando não explicitamente. Os Jogos Olímpicos na modernidade era uma criação do Pierre de Coubertin, né? Europeu, francês especificamente, e a imprensa via na participação olímpica brasileira uma chance do Brasil ingressar nesse rol de nações civilizadas, modernas, seja qual for a palavra que o jornal utilizasse. E eles viam um benefício tanto para a nação brasileira, né, se projetar internacionalmente, quanto para o indivíduo, né, o esporte enquanto promotor de um lazer saudável, de indivíduos mais, com um corpo mais próprio para defender a nação, né? A gente vai falar disso ao longo de todo o programa, mas já dá para adiantar que, novamente, é importante ter na cabeça raça, civilização e modernidade, 3 conceitos chaves para entender os jogos nesse período. Bem, nesse descompasso da promessa de um Rio moderno em 1872, 84% da população não era alfabetizada, ou seja, informação dos Jogos Olímpicos chegava para menos da metade da população, para um segmento muito reduzido. Em 1890, o número melhorou e subiu para pelo menos metade da população alfabetizada. Todos esses dados estão presentes nesse artigo do Fausto que a gente está falando agora. E eu queria perguntar para você, Fausto, naquela época, qual a importância da mídia considerada hegemônica, tradicional, para as pessoas não alfabetizadas? Como os meios de comunicação tentavam promover esses eventos, mesmo com essa dificuldade que era ter uma população, uma grande parte não letrada, não alfabetizada? Então, nesse começo ali do século XX, né, é importante a gente sempre lembrar que a mídia impressa, né, jornais e revistas, era o principal meio mídia, né, disponível para o carioca daquele período, né? Então, a despeito de você ter uma população fortemente iletrada, não alfabetizada, né? O que vai mudando ao longo do século XX, mas naquele período eram números assim, bastante estarrecedores. Você tem outras formas daquela população acessar essa informação, né? Novamente, o Vitor Mello, ele vai falar que era comum as pessoas pagarem para outra pessoa ler o jornal para você, era comum também leituras coletivas do jornal, então a população ela encontrava diferentes maneiras de acessar aquela informação disponibilizada pelo jornal, que novamente era a mídia hegemônica, era a principal fonte de informação. Então para você estar informado era necessário você saber o que o jornal estava publicando. Então, como eu falei, a leitura paga e a leitura em grupo eram 2 formas de você conseguir acessar essa informação. Obviamente não era da mesma forma você, ler o jornal, né, sendo um cidadão alfabetizado, e você pagar para alguém ler, ou você ter essa leitura em grupo, né? Eu trouxe até aqui uma citação do Patrick Charadot, né, que é um autor que o Felipe gosta muito, eu também utilizo bastante, que ele vai falar que nas democracias, né, é preciso que o maior número de cidadãos tenham acesso à informação, mas nem todos os cidadãos se encontram nas mesmas condições de acesso. Isso é bastante pertinente no começo do século XX. Obviamente, você tem essas pessoas não alfabetizadas conseguindo acessar os jornais, a informação esportiva, mas as diferenças de acesso são bastante evidentes. E se você percebe quem são os dirigentes esportivos, quem são essas figuras que estão nos altos cargos nesse período, são pessoas alfabetizadas e com alguma formação, se não acadêmica, alguma formação escolarizada, diferente do restante da população, né? Fausto, então, para a gente meio que resumir essa parte, né? Essa relação da inserção do esporte no Rio de Janeiro e o papel da mídia nesse episódio, meio que para a gente amarrar tudo isso para passar para os próximos tópicos, né? Não só da primeira participação brasileira, mas como começou-se a despertar para o brasileiro na época, né, que na capital federal, no Rio de Janeiro, essa ideia do esporte, o papel da imprensa nisso. Isso conecta bem as primeiras perguntas que você fez, né? A imprensa ela tem papel-chave, ela vai pouco a pouco, em associação com os dirigentes esportivos, com os esportistas da época, percebendo a importância da participação olímpica brasileira, importância pelos fatores que você mencionou e que eu reforcei, a questão da modernidade principalmente, a questão dos Jogos Olímpicos como elemento da civilização ocidental, e a questão da raça também, o melhoramento da raça brasileira, que principalmente na década de 20, né, vai ser um tema que vai
vai estar muito frequente na literatura mesmo científica nacional, e que a imprensa também vai estar tratando raça não enquanto sinônimo de cultura, mas enquanto aspectos fenotípicos mesmo, assim, de você ter um corpo melhor, um corpo mais europeu, menos indígena, enfim, eles falam a todo momento essa questão da raça também. E é interessante também pontuar, isso é um dado bastante significativo, que apesar de a gente estar falando de jornalismo esportivo, a figura de jornalista esportivo não era marcada naquela época. A imprensa tratava como sportsman. Todas as pessoas que tinham interesse por esporte. Você não tinha um jornalista esportivo enquanto figura propriamente identificada pela imprensa. Claramente você identificava aquele jornalista que tinha uma relação mais próxima com a imprensa esportiva, mas eles não eram identificados como tais nos jornais. Eram sportsmen, como os jornais se referiam a eles, né? E tinha, no futebol principalmente, né, Fausto, a gente sempre, né, nas nossas pesquisas aqui, a gente identifica que esses jornalistas que cobriam, que viajavam com as delegações, principalmente na época na CBD, eram, assim, vamos dizer no popular, unha e carne dos dirigentes, né? Isso Exatamente. Acontecia também, né, na época dos Jogos Olímpicos, né, nessas primeiras participações brasileiras. Exatamente, esses jornalistas, eles não estavam apenas reportando, eles estavam nas reuniões, né, nas reuniões das entidades esportivas. Como eu falei, o Mendes de Almeida, ele era senador, ele era presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, também tinha relação intrínseca ali com o Jornal do Brasil, o Almeida Brito também. Essa proximidade nos primeiros momentos facilitava muito o acesso à informação. O jornalista tinha um acesso direto à informação em primeira mão. Com isso, você tinha na imprensa a publicação de relatórios de entidades esportivas, você tinha relatos das reuniões dessas entidades, você tinha acesso a uma informação em primeira mão que eu acho que, se não tivesse essa proximidade, essa relação tão umbilical, seria praticamente impossível o leitor ter acesso a esse tipo de informação. Enquanto pesquisador no século XXI, você ter uma imprensa assim tão grudada com as entidades esportivas torna os jornais uma fonte assim muito relevante de pesquisa. Você encontra nos jornais materiais históricos que você não encontra em nenhum outro acervo aqui do Rio de Janeiro, nem na Biblioteca do COB, por exemplo, né? E esses jornais, eles estão ali se tornando, né, para nós aqui no século XXI, uma fonte histórica super relevante. Na primeira metade do século XX surgiram entre os cariocas as primeiras atividades de lazer em espaços públicos abertos pela cidade. Aquele tempo livre em que não se trabalhava. Um costume que tem a ver com a presença europeia na história do Rio de Janeiro, na história da cidade. Fausto, você acha que essa maior dificuldade que o esporte enfrentou para se tornar popular no Rio, até então era a capital federal, a principal cidade, berço da elite nacional, digamos assim, foi o esporte ser considerado um ato de lazer? Eu pergunto isso porque eu já li alguns artigos, até mesmo do professor Elau, de outros sociólogos, antropólogos, que dedicaram uma parte, né, dos seus estudos para estudar o esporte, e eles fazem muito essa comparação entre, por exemplo, como o esporte é abordado no Brasil e em outros lugares como nos Estados Unidos, em que no Brasil tem muito mais a ver com essa questão lúdica, do desprendimento, enquanto nos Estados Unidos é uma questão que já nasce como se tivesse estrutural dentro da cadeia produtiva, econômica, né, da sociedade americana, algo muito mais técnico, muito mais profissional. Você vê alguma relação nisso? Então, o lazer, ele vai vir ali junto com o esporte no século XIX, né, fruto de lutas trabalhistas diversas. E no caso do esporte, especificamente no Rio de Janeiro, eu acho que ele sofre menos pela questão do lazer e mais pela questão dele envolver um corpo exposto e um corpo saudável. Você envolver, você trabalhar o seu corpo e torná-lo mais forte, mais saudável, mais bronzeado até. Em um Rio de Janeiro que até pouco tempo atrás era uma capital escravista do Brasil e do mundo, né? Então, eu acho que é menos a questão do lazer e mais a questão de você trabalhar o corpo em uma cidade, em uma sociedade em que o esforço físico não era muito bem visto, né? Isso você vai estar em vários historiadores do esporte, vários sociólogos de esporte vão estar trazendo a questão do esforço físico como algo um pouco rechaçado pela sociedade daquele período. E a imprensa tem um papel muito importante em mostrar que não era legal você ter um corpo trabalhado pelo esporte, que o esporte era bacana. Então eu acho que a questão do lazer, ela é importante também quanto um tópico de discussão, mas para o esporte naquele período, o fato de ele trabalhar com o corpo era um problema maior do que a questão do lazer. Tanto que o esporte, enquanto um lazer moderno, ele é bem
bem mais aceito, por exemplo, do que outras modalidades de lazer naquele período, como a questão das apostas, por exemplo. As apostas eram fortemente combatidas, inclusive pelo Pereira Passos, ali no começo do século XX, porque era visto como algo assim civilizado, como algo que atrapalhava a vida das famílias, enfim. E o esporte, por outro lado, não, né? O esporte trazia valores europeus, né? Então você tem um certo olhar assim, o que é isso que está chegando, né, em relação ao esporte, mas ele não é combatido por ser um ato de lazer, mas por ser um ato de formação corporal, né, formação física. O fato, por exemplo, dessa inserção do esporte não vir de uma essência competitiva, digamos assim, como, por exemplo, em outros lugares, nas potências olímpicas atuais, isso faz com que, por exemplo, esses países que adotaram essa forma de esporte mais estruturada tenham largado na frente para se tornarem potências olímpicas, digamos assim? Eu acho que pode ter a ver, assim, né? Você pensa que o Brasil ele custou bastante a entender assim, a importância dos Jogos Olímpicos, a necessidade de investimento estatal em algo que era essencialmente de lazer. Você tem uma sociedade que talvez não estivesse tão preparada assim para receber os Jogos Olímpicos e abraçar a causa olímpica, né? Quando você pensa nos Estados Unidos, eles com certeza embarcaram na ideia olímpica muito antes do Brasil, mas eles embarcaram na ideia do esporte muito antes do Brasil, né? O Coubertin, ele antes de imaginar os Jogos Olímpicos, ele viaja pelas escolas públicas inglesas e também pelas norte-americanas. E essas escolas públicas, elas já tinham o esporte como parte da sua formação, como parte da formação do estudante. Então é claro que quando chegam os Jogos Olímpicos, não é pelos Jogos Olímpicos em si, mas a sociedade já estavam preparadas para receber o esporte, né? E os Jogos Olímpicos enquanto competição poliesportiva, visibilidade mundial, é claro que essas nações iam largar muito na frente do Brasil, como de fato largaram. E um fato muito importante, né, e bem interessante, você ouvinte aí do Passo em Passo ficou sabendo agora, isso que o Fausto trouxe, né, numa sociedade escravista, né, que o corpo malhado, o corpo com um porte físico mais avantajado era imediatamente associado ao corpo do escravo, então de alguém que deveria ser execrado da sociedade. Até hoje a gente tem o racismo estrutural, naquela época então, a gente está falando aí do início do século XX, né, com essas teorias do Conde de Gobineau, que dizia que da evolução das espécies, né, das raças, que existia uma raça melhor do que a outra, né, tipo o japonês é melhor do que o Brasil, né, essas coisas que a gente escuta aqui em pleno século XXI, mas isso era muito, muito enraizado, né, então o Brasil até para essa elite, né, Fausto, começar a se jogar no esporte, né, começar a entrar no jogo esportivo, e um cara lá que era remador, né, tá bem forte, até esse processo da sociedade de olhar para um corpo musculoso, um corpo bronzeado, porque os escravos, né, e não só os escravos, mas os trabalhadores é que passavam a maior parte do tempo no sol trabalhando, né, a elite ficava em casa, né, na Casa Grande Senzala, Sinhazinho, o Senhorzinho ficavam dentro da Casa Grande e não tomavam muito sol. Então esse processo, né, para até isso começar a ser mais, entre aspas, aceito na sociedade e pro país entender o que é o esporte, demorou um pouquinho mais, né? O próprio uso da rua, como você falou, né? E o esporte era basicamente isso, era o corpo e o uso de espaços públicos, né? Que eram dois elementos pouco pensados na sociedade carioca da época, né? Então você tem realmente barreiras que em outros países não foram tão presentes como no Rio de Janeiro, né? Então o Rio de Janeiro sai atrás e o papel da imprensa é central para tentar reverter essas concepções um pouco erradas do esporte na época, né? E você via de fato algumas matérias, né, que detratavam o esporte olímpico. Tinha uma crônica no jornal, esqueci, era algum escritor famoso, mas eu não vou me arriscar a lembrar o nome dele agora, que ele vai questionar por que uma pessoa pagaria para assistir uma competição esportiva sem ter nenhuma possibilidade de ganho, né? Porque naquele período as competições esportivas que eram realizadas, você apostava naquela competição, então a aposta era quase como se fosse o mote principal. Você poderia sair ou não, é claro, com algum rendimento financeiro. Esse escritor, ele não entendia como alguém ia pagar para assistir uma competição sem a menor possibilidade de retorno, né?
Por isso que talvez naquela época no Rio de Janeiro o turf, digamos assim, tenha sido o primeiro esporte a se desenvolver, né? Com certeza, porque tem eu gosto a questão da aposta. Da aposta, exatamente. Fausto, você tem um artigo também chamado Pra Anvers, é assim que se fala? É francês, né? É Anvers Antuérpia, né? Enfim. Ah, sim, então. Narrativas da imprensa carioca sobre a primeira participação olímpica nacional. E aí você cita que a imprensa da época tinha noção do seu protagonismo pro próprio espetáculo. Você considera que é um embrião do que se tornaria mais pra frente, digamos assim, a transmissão, a promoção, a divulgação desses eventos esportivos, como a gente vê isso de forma muito mais clara, por exemplo, na Copa do Mundo a partir de 1970, com toda essa questão da comercialização de direitos exclusivos de patrocínio, de transmissão das imagens? Assim, de forma bem embrionária, né? Principalmente no Rio de Janeiro, você não tem uma cobertura assim espetacularizada, mas de fato 1920 é um momento assim, que vai demarcar uma mudança na forma de cobertura esportiva por diversos motivos que eu vou falar, né? Um deles é o envio de correspondentes, né? Para o Comitê Olímpico Internacional, a imprensa tinha um papel-chave assim desde o início, assim, no Congresso Olímpico que dá origem aos Jogos de 1896, o Coubertin já vai trazer a imprensa para si, já vai lembrar que o papel da imprensa seria vital para o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos. Ao longo dos Jogos, desde 1896, a imprensa sempre teve um espaço reservado para ela, né, na cobertura dos Jogos, né? Em 1920 isso foi particularmente evidente, tinha todo um espaço, uma parte do estádio, né, do lado da tribuna de honra, né, onde ficava a nobreza, né, da Bélgica. Você tinha a tribuna de imprensa, né? Então você tinha uma atenção especial à imprensa, ainda que não houvesse direito de transmissão naquela época, né? Mas você tinha a importância da imprensa era muito evidente, né, para o Comitê Olímpico. Para o Brasil, aquele momento é um momento de clara ruptura. O Brasil envia 3 correspondentes: o Jorge Roxo, do O País, o Edgar Leite Ribeiro, do Correio, e o Ernesto Flores Filho, do Imparcial. Tanto o Leite Ribeiro quanto o Flores Filho eram também atletas, né? Eram atletas da delegação brasileira e que, ao mesmo tempo que eram atletas, estavam enviando matérias para esses 2 jornais, novamente Correio da Manhã ou Imparcial. Então, os leitores da época, eles conseguiram ter acesso a uma quantidade de informação que nunca antes eles tiveram. Esses 3 correspondentes, eles foram juntos do navio brasileiro, do navio que levou a delegação para a Bélgica, e ao longo de toda a viagem eles foram enviando cartas relatando cada momento dessa viagem do Brasil até a Bélgica, uma viagem que levou mais de um mês, então dá para imaginar a quantidade de crônicas que foram escritas e como os leitores acompanharam. Óbvio que a gente só pode imaginar como teria sido essa recepção. Eu imagino que deve ter sido com muita curiosidade. Porque nunca houve uma cobertura de Jogos Olímpicos como aquela. E outra é porque a viagem de navio, eu suponho que não seja algo para todo mundo. Então você acompanhar pelo jornal uma viagem de navio dos atletas da delegação brasileira deve ter despertado muito interesse da população carioca daquele período. Só pra gente fazer um paralelo, né, Fausto? Se hoje, né, um jornalista viajar junto com uma delegação brasileira de avião e estiver relatando ali no seu blog ou qualquer coisa, já vai dar tudo, nossa, eu quero saber o que aconteceu, o que a delegação fez, o que não fez. Hoje que a gente já tem os próprios atletas colocando o seu dia a dia nas redes sociais. Imagina então naquela época, né, o impacto que isso teve. Exatamente. Esse estudo da recepção, para quem está fazendo trabalho no século XXI, é muito difícil você imaginar o que o leitor da época estava imaginando, você só consegue supor, mas é altamente provável que você ter atletas fazendo as vezes de jornalista, cobrindo a viagem da delegação, você tendo relatos de competições a bordo, rotina dos atletas, como isso deve ter tido uma importância absurda, levando em conta novamente que o jornal era o principal meio de comunicação. Você tem uma série de fatores ali que a gente só pode supor que essas colunas escritas por esses atletas, né, tenham despertado assim grande curiosidade, né? Você tinha, por exemplo, competições que eles organizavam a bordo, como corrida de ciganos, ovo na colher, corrida em sacos, assim, que hoje parece uma coisa bem infantil, mas que aconteciam porque é uma viagem de mais de um mês, né? Então você imagina que tinha que se entreter por mais de um mês, não era uma coisa fácil. Tinha, por exemplo, um atleta que cantava ópera, a construção de uma piscina no navio. E sem perder a forma, né, Fausto? Porque quando ele chegasse na Antuérpia, ele teria que disputar a Olimpíada, né? Exatamente, era quase um romance sendo contado nas colunas desses 2 atletas, né? Que eles tinham colunas nos jornais, né? Então era
E assim, interessante do ponto de vista jornalístico, de que desde que se iniciou, no caso, aí, na época, né, 1890, 1910, na imprensa, essa cobertura esportiva, sempre dando espaço, por exemplo, no caso, para atletas. E hoje é algo que não mudou muito também nas transmissões esportivas, principalmente de esportes olímpicos, para comentaristas, atletas, né, já aposentados, serem chamados, sendo um dos poucos espaços em que a gente vê isso, sendo que, por exemplo, na cobertura política e econômica, a gente vê ou jornalistas, principalmente jornalistas, né, informação econômica, informação política, né, no esporte que a gente vê pessoas nesse meio sem a formação específica de jornalismo, e desde o início das primeiras crônicas esportivas, pelo que você está falando, a gente também vê isso. Não, exatamente. Quando eu descobri esse ponto, primeiro eu peguei o Edgar Leite Ribeiro e o Ernesto Flores Filho, são jornalistas correspondentes desses dois jornais, o Correio e o Imparcial. Aí depois eu percebi, eles estavam na delegação também e são atletas. Aí foi um grande estalo, né? Eu não estava esperando isso. Hoje em dia a gente tem até um grande debate, né, se os atletas deveriam estar nas bancadas esportivas ou não. Nesse período isso não foi uma questão, o jornal estava mais preocupado em receber as informações que esses atletas jornalistas estavam enviando, né, eram muitas informações, eles escreviam de fato muito bem. Esse debate não existia na época, até porque eu imagino que para o jornal enviar um correspondente ia ter um custo muito grande. E ele dividindo esse custo com a entidade esportiva que estava bancando a ida dos atletas, com o próprio atleta que devia estar arcando com boa parte disso do próprio bolso, era algo assim sem precedentes. O próprio Jorge Roxo, ele foi enviado da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, então provavelmente o jornal dividiu custos com outra associação. O custo de você enviar um jornalista, eu só consigo imaginar que devia ser algo assim bem difícil para um jornal. Daí você entende totalmente, você tem um atleta que já vai estar com viagem paga, com hospedagem paga, um atleta cobrindo a sua própria delegação. É algo muito esperado e fez muito sentido quando eu li isso. Eu falei, claro que isso é super pertinente. Bom, você está ouvindo o nosso Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Tenho certeza que várias e várias curiosidades que o Fausto está trazendo aqui pra gente hoje, você nunca tinha escutado em nenhuma outra emissora. Para falar agora especificamente, né, dessa participação, a gente fez uma introdução aqui bem interessante, com dados riquíssimos sobre esse movimento olímpico aqui no Brasil, como que isso foi sendo construído, né, essa prática esportiva, esse simbolismo de se praticar o esporte. O Fausto falou ali no início, né, de alguns elementos, que é a ideia de raça, a ideia de modernidade, principalmente a ideia de nação, né? Isso estava muito, muito evidente. Como que foi esse patriotismo, Fausto, nessa primeira participação brasileira? Como que os jornais abordaram essa ideia de estão indo os brasileiros, é a nação brasileira sendo representada por essas pessoas que estavam nessa delegação? Puxando aí o que o Matheus já tinha tentado fazer um paralelo, pode ser o embrião de você começar a construir a ideia do esporte como representante assim, automático da nação, né? Hoje a gente fala, é o Brasil na Olimpíada, é o Brasil na Libertadores, é o Brasil na Copa do Mundo, são eventos esportivos que acabam trazendo um emblema, que é a bandeira nacional, como representante de todos e colocar esses jogadores, colocar os atletas como representantes. Como que foi essa estratégia utilizada pela imprensa de abordar esses patriotas, né, que seriam os brasileiros? Então, o patriotismo era um desses elementos acionados pela imprensa, né, junto com raça, civilização e modernidade. A todo momento o patriotismo ele voltava a narrativa da imprensa. Por exemplo, no embarque da delegação no Curvelo, né, que era um navio de uma empresa pública brasileira, né, os atletas, conforme eles vão subindo o navio e já embarcados, eles vão entoar o hino nacional, a imprensa vai achar aquilo o máximo, vai falar mais um exemplo de patriotismo. Quando os atletas têm que pleitear a sua liberação junto aos seus empregadores, a imprensa vai novamente acionar o patriotismo nesses empregadores, falando que a delegação era a embaixada brasileira em outro país, a embaixada brasileira no exterior. Uma narrativa muito parecida com a de guerra, digamos assim, né? Com certeza, não tem a menor dúvida. Assim, é uma narrativa bem política, assim, você tratar a delegação esportiva como uma embaixada esportiva, e você tinha charges sobre isso, você tinha a imprensa falando que a embaixada esportiva valia muito mais que a embaixada diplomática de fato. E voltando à questão do patriotismo, quando é necessário que o Senado libere dinheiro para financiar a delegação, a imprensa vai novamente acionar a questão do patriotismo, né? No caso ali dos deputados e senadores.
nas críticas, a morosidade dos dirigentes, que também começa a aparecer, né? Se até 1920 você tem uma relação muito próxima da imprensa com as entidades esportivas, que tornava praticamente impossível um movimento ali mais de crítica, em 1920, quando a imprensa começa a perceber que a participação brasileira pode ser comprometida por uma certa morosidade dos dirigentes, a imprensa começa, pera lá, vou fazer minha crítica aqui. E a crítica de fato é feita. Antes de 1920, você tem várias reuniões de dirigentes das comissões aquática e terrestre, e você tem muito pouca coisa sendo feita. Inclusive a passagem mesmo, a passagem de navio, ela é comprada muito em cima da hora, graças ao Fernando Mendes de Almeida, que vai pedir um favor ao Epitácio Pessoa, que era o presidente. Então o patriotismo é um argumento invocado pela imprensa para conseguir que algumas coisas fossem feitas, lembrando novamente que a mídia a imprensa era a mídia hegemônica, a imprensa tinha um poder político muito forte. Então o papel da imprensa ali está instigando dirigentes esportivos, instigando políticos de carreira, instigando os próprios atletas. Ela tinha um papel muito importante, e o patriotismo, enquanto um argumento naquele período, era algo muito, muito, muito importante. Novamente também pensando que o Brasil era uma república recém-constituída, né? Então a questão do patriotismo, do nacionalismo era central naquele período. Lembra, a gente estava nessa época de efervescência mesmo, da própria descoberta do que seria a nação brasileira, o Brasil, né? Vai ter poucos anos depois a Semana de Arte Moderna e uma série de outros eventos que vão começar essa evolução social, efervescência política muito forte no Brasil, em que o esporte vai ser fundamental, né? A gente vai ver essas disputas que o Fausto comentou aqui, não só na preparação brasileira para 20, mas em vários outros torneios esportivos, essa briga entre estados, briga entre grupos políticos diferentes, né? Tentando absorver alguma coisa do esporte para puxar essa parte do próprio patriotismo. Você que está em casa aí, ou está no metrô, ou está voltando de trem, está no ônibus e está acompanhando a gente, deve estar pensando, antes a gente passar para o próximo quadro, qual é essa ideia de patriotismo aí de todos esses países, né? Não era só do Brasil quando chegava nos Jogos Olímpicos, acabou culminando. Não é uma Olimpíada que você analisou, Fausto, você para um pouquinho antes, né, no seu doutorado, para em 1932, mas o ápice desse patriotismo no esporte seria 36, em Berlim, né, nos Jogos Olímpicos, onde o nazismo atuou de forma muito clara nisso que você está falando tudo antes, né? 16 anos antes, a gente já tinha os países comentando a ideia de nação, de civilização, e a ideia do esporte poder simbolizar esse avanço, uma nação ser melhor do que a outra, um fenotipo de determinada raça ser melhor do que a outra. Isso a despeito do Coubertin esperar que os jogos fossem emblemas do pacifismo, do internacionalismo. Quando os jogos eles começam a ocorrer, você vê que o nacionalismo está muito em evidência, você vê que os jogos, enfim, não ocorrem em períodos de guerra. Você tem vários fatos políticos acontecendo, né? Vai ter até uma pergunta sobre isso, eu acho que mais pra frente. E a política está totalmente interferindo ali na realização dos Jogos Olímpicos, né? E o patriotismo sendo uma questão muito importante para a imprensa carioca, né? Eu acho que eu esqueci de comentar, mas eu acho um fator bacana, né? O Fernando Mendes de Almeida, inicialmente, ele vai pleitear 300 contos de réis para conseguir que a delegação embarcasse e conseguisse se manter. Há um grande debate no Congresso, esse dinheiro não quer ser liberado. Isso é uma coisa sem precedente, né? Você, o Estado financiando uma delegação, né? E no final, o dinheiro é liberado, mas os atletas já tinham embarcado, financiados pela CBD, e o Congresso só libera metade do valor, 150 contos de réis, em algumas medidas provisórias. Então é muito interessante ver que, a despeito da cobrança da imprensa, da intervenção direta do Fernando Mendes de Almeida, senador, junto com o Epitácio Pessoa, é difícil você convencer o Congresso a aceitar, né, um precedente que até aquele momento não existia, né? O Estado entrar com um valor ali para financiar a delegação. Os atletas, de fato, eles embarcam na terceira classe do navio, né? Um ato que a imprensa louva como de grande patriotismo, e os próprios atletas também falam que eles iriam, independente de onde fosse. Terceira classe é o que o Jack lá do Titanic ficou, né? Exatamente. Só pra gente entrar fácil no imaginário da galera. Se o Curvelo, que foi o navio, né? Se o Curvelo naufragasse, a delegação brasileira estaria ali em cima do iceberg, com certeza.
E assim, eu também descobria, né, assim, fugindo um pouco da pergunta, descobria várias curiosidades, né, por exemplo, esse navio, né, o Curvelo, que a delegação brasileira embarcou, era um navio alemão que foi usado no transporte da Alemanha para suas colônias antes da Primeira Guerra Mundial. Era assim, você estudar os Jogos Olímpicos naquele período, você descobrir uma série de informações assim que são muito curiosas, e que você, ao contrário da Copa do Mundo, que a gente tem uma quantidade razoável de informações, seja na mídia tradicional, seja literatura acadêmica, você meio que sabe quase tudo, tanto sobre a Copa do Mundo quanto sobre a participação brasileira. Os Jogos Olímpicos, por outro lado, é um território vastamente não explorado. Então, assim, eu até tento me controlar, porque a quantidade de informação é muito grande. Obviamente eu vou esquecer de muita coisa. Quem tiver curiosidade é só ler os artigos, ler minha tese. Mas é muita informação, e muita informação desconhecida por mim, desconhecida por quem estiver lendo alguns dos meus artigos, e provavelmente pelo COB também, assim. Exatamente. E você, né, o ouvinte aqui do Passo em Passo vai ficar sabendo. A gente dividiu 6 programas exatamente para isso. A gente vai falar do início lá dos Jogos Olímpicos, da Grécia, vai falar, além da participação brasileira, que é esse que você está ouvindo agora, a gente vai falar da parte política, né, em si, principalmente da Guerra Fria. Me ajuda, Fausto, mas qual outro que a gente colocou lá? Os Jogos Olímpicos como mega evento. Os Jogos Olímpicos como mega evento. É possível falar também dos Jogos de 1922, em comemoração ao centenário da Independência. A gente colocou 6, mas eu acho que é possível que a gente faça até mais do que isso. Sobre o futuro dos jogos, né? Desse modelo de mega evento que está em xeque, exatamente. Sobre os jogos contemporâneos, o Matheus aqui pode fazer pelo menos uns 2 programas. Não, tem que ser de 2008 pra cá, porque é o que eu lembro, né? Antes disso não lembro mais. Então você que quer saber, né? Quer ouvir aquilo que nunca ouviu sobre os Jogos Olímpicos, é só continuar ligado aqui no nosso Passo em Passo, vários programas especiais ao longo de 2020. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é o Hino Olímpico, que foi composto pelo grego Spiridon Samaras, com a letra do poeta romano Kostis Palamas. O hino foi adotado pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 1958, mas já havia sido reproduzido durante os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, em Atenas. É executado durante a cerimônia de abertura de cada edição, quando a bandeira olímpica é hasteada, e na cerimônia de encerramento, quando ela é arriada. Solta aí pra gente, Léo.
Fausto, ainda nesse artigo que a gente estava falando, né, você destaca a tentativa da mídia abordar o mito do herói na primeira participação olímpica, mesmo sem termos atletas profissionais e consagrados. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho difícil, né, transformar uma figura em tese desconhecida, que praticava de forma amadora, como herói. Eu queria saber se também, dentro dessas análises nos jornais, a imprensa da época brasileira destacava algum nome que chegou a Antuérpia com um certo status de estrela, como a gente vê hoje em cada edição. Por muito tempo foi o Bolt, o Phelps, né, tudo mais. Agora acho que Simone Biles para a Olimpíada de Tóquio. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, a investigação, né, dos jornais daquela época eu trabalhei com uma quantidade muito menor de informação do que, por exemplo, as Copas do Mundo. Você trabalhar com o Neymar, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Suárez, você tem uma quantidade muito maior de informação, você tem uma clara narrativa ali, heróica ou não, você tem quase uma biografia dos atletas sendo contada diariamente pela imprensa escrita, televisiva, na internet. Naquele momento você tem uma quantidade muito menor de informação, mas alguns elementos da saga heróica você consegue identificar assim muito claramente, né? No caso da delegação olímpica brasileira em 1920, desde a partida que eu falei, numa partida em terceira classe, dificuldades econômicas vividas na Antuérpia, que o dinheiro lá acabou e o Estado brasileiro não enviava a verba de custeio. Você tem todos esses percalços iniciais e posteriormente com as vitórias, né, da brasileiras no tiro, né, ouro, prata e bronze, você tem a vitória, o triunfo e o regresso triunfante, né? Então eu consegui identificar esses diferentes momentos da saga do herói, no caso corporificado pela delegação. Você não tem nenhum atleta assim sendo mais lembrado pela imprensa antes do embarque. Posteriormente, com o Guilherme Paraense sendo medalha de ouro, o Guilherme Paraense se torna esse atleta alvo da cobertura da imprensa, mas anteriormente o foco estava muito mais nos esportes aquáticos, no polo aquático, por exemplo, mas você não tinha um atleta que despertasse maior atenção da imprensa, não. E no caso do Guilherme Paraense, em específico, você tem uma cobertura bem interessante sobre ele, né, focando todos os momentos chaves da narrativa do herói clássico, né, o abandono do lar, o percalço na trajetória, a superação das adversidades, a conquista, a repartição das glórias com seus conterrâneos, o retorno triunfante. No caso do Guilherme Paraense, da equipe de tiro, você tem o roubo das armas e das munições, que teoricamente os impediria de competir em 1920, se não fosse a doação da delegação norte-americana que doou as armas. Você tem realmente uma série de momentos na narrativa que tornam essa narrativa bastante heróica. E os jornais tratavam esses atletas como heróis, né? Por exemplo, eu trouxe aqui uma citação do País, que vai falar, estou citando, são os heróis que regressam da campanha cobertos de louros e glórias pelo muito que fizeram. O Esporte Ilustrado vai falar: esses embaixadores retornam aos céus da grande terra brasileira, venerados e cobertos da admiração geral. É quase uma epopeia, né? Assim, uma narrativa muito, muito heróica. Não tem como falar que aqui não está presente a intenção de tornar esses atletas heróis nacionais, né? Sobre o Guilherme Paraense, que foi o primeiro medalhista da história do Brasil, trouxe logo de cara, né, o ouro. Ele era tenente, né, se eu não estou enganado, militar, carreira militar, e, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos de 2016, sem querer misturar muito as épocas, mas das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil, 13 foram de militares, de atletas que assinaram convênios, parcerias entre as Forças Armadas e o Ministério do Esporte, Comitê Olímpico do Brasil. Naquela época, essa medalha do Guilherme Paraense representava, de certa forma, um protagonismo da classe militar já na prática esportiva, com base em outros resultados de outras Olimpíadas, ou foi algo mais casual, digamos assim? Não, assim, pela minha memória do que eu investiguei, eu não lembro da imprensa estar tratando aquela medalha do Guilherme Paraense como uma medalha, assim, decorrente de esforços do Exército. Assim, você tem não só o Guilherme Paraense, mas outros atletas que são de origem militar, o que era normal, assim, né? Você exigiu o status de amador, você exclui boa parte da população de classes média e baixa, né? Mas você não impede a participação dos militares, que são quase atletas naquele período, né? Se você for pensar, né? Mas a imprensa, ela não destaca o fato dele ser militar, assim, como um diferencial, assim, não é um fator distintivo, né? Ele é militar nas horas que ele não é atleta. Quando ele voltar, ele vai regressar à carreira militar dele, assim, mas
Isso não ganha um status diferenciado, como ganha atualmente, assim. A gente sabe que hoje em dia tem todo um debate e tal, mas naquela época não tinha, né? Não tinha. E tinha, o que existia era essa relação, principalmente no início, forte com o militarismo. Algumas modalidades eram coisas, parece que realmente moldadas e feitas para os militares, né? O pentátulo moderno, principalmente, né? Era andar a cavalo, que naquela época era o meio de locomoção mais eficiente para um soldado, corrida, salto, luta, tiro, ou seja, tudo que uma pessoa poderia fazer durante uma guerra, né? Vamos pensar aí, Primeira Guerra Mundial, onde era a luta quase que corpo a corpo, né? Quase não era realmente corpo a corpo, e você tinha que saltar, pular. Então eram exercícios que também eram utilizados, essa maneira esportiva, né? A maneira de se educar um corpo, muito voltado para a guerra, especificamente para a guerra. E a gente vai ter ao longo da história, né, vários militares, pessoas que participavam das Forças Armadas, que participavam também dos Jogos Olímpicos e tinham um relativo sucesso, até por conta disso que o Fausto comentou, por já serem atletas, entre aspas, né? A prática física era algo recorrente, comum do próprio ofício deles, né? Como militares. Sim, o próprio cabo de guerra, né? Não tem esse nome à toa, e era um esporte olímpico naquele período, né? E o Coubertin, um dos estímulos dele para recriar os jogos, né, foi a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana ali no final do 19, né? Apesar de o olimpismo ter esses valores de pacifismo, amadorismo, internacionalismo, os motivos do Coubertin inicialmente eram porque ele via uma sociedade francesa debilitada pela ausência de um esporte físico que preparasse o cidadão para a guerra, né? No Brasil, em alguns momentos, a imprensa até ela passa por esse argumento, né, do esporte para preparar o cidadão para a guerra, né? E nesse sentido tem toda a relação, né, você ter um militar competindo e sendo vitorioso, né? Ainda nesse artigo, Fausto, você observou essa participação, né, dessa delegação brasileira repercutiu também em outras mídias que não apenas o jornal, né? Só para deixar claro, o rádio ainda não tinha chegado oficialmente no nosso país, né? Foi só em 1922, oficial. Em 1919 a gente já tinha tido algumas experiências no estado de Pernambuco, mas algo muito amador, né, em pequenos grupos. Quais outras mídias, né, a gente pôde observar essa cobertura da delegação brasileira? Principalmente a fotografia e o cinema, né? A fotografia cobrindo uma série de momentos, né? Desde o embarque da delegação brasileira até o desembarque, né? Você tem fotografias desses momentos, ainda que nas reproduções disponíveis na hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? Que é onde eu acessei esses jornais, tem uma qualidade um pouco assim, um pouco ruim, mas você consegue ver as fotos, consegue distinguir alguns rostos, então você tem muitas fotografias sendo publicadas, o que você não via tanto anteriormente, né? Em décadas anteriores. Você tem também imagens dos jogos nos cinemas da cidade. Isso é algo que você vê desde a década de 1900, ali no final dessa década. Em 1920 você tem bastante notícias de cenas da 7ª Olimpíada, que era aquela Olimpíada, a Olimpíada da Bélgica, a Olimpíada da Antuérpia, compondo a programação de cinemas do Rio de Janeiro, né, como o Odeon, como o Cine Teatro América, e os jornais falam que essas sessões tinham assim relativo público, e você percebia pelo tempo que as imagens olímpicas ficavam em cartaz que elas deviam ter alguma assistência, né? Você devia ter um público razoável, né? E não tá ligado à mídia, né? Mas é também nesse período que eu identifiquei o primeiro anúncio, né? O primeiro anúncio publicitário com uma temática, um argumento olímpico, né? Um anúncio das lojas de departamento Parque Royal, né? Que ela publica uma imagem de arquibancada, assim, fazendo referência aos Jogos da Antuérpia, né? Então, você tinha não apenas os jornais e revistas, mas você tinha as fotografias daquele período, você tinha o cinema, você tinha esses anúncios publicitários, né? Que eu imagino que eles deviam estar expostos, né, em outros locais da cidade, fisicamente, não só no jornal. Eu encontrei também uma exposição fotográfica que aconteceu após os Jogos Olímpicos na Associação dos Empregados do Comércio, e elas foram fotos que foram produzidas pelo Vitorino Fernandes, que era funcionário da Associação Cristã de Moços e também atleta olímpico. Ele trouxe fotos e expôs nesse espaço, né, na Associação dos Empregados do Comércio. Então você vê que os Jogos Olímpicos eles circulam na cidade antes, durante e depois da realização dos Jogos naquele ano de 1920.
Fausto, você detalha muito bem que em 1920 o amadorismo e a dificuldade de financiamentos foram os principais problemas, né, da delegação brasileira nessa jornada até as Olimpíadas da Antuérpia. Os atletas precisavam ser dispensados dos seus trabalhos, remunerados para participarem dos Jogos, e isso inclusive se estendeu por bastante tempo da história dos Jogos. Parece que a gente está vivendo alguma coisa parecida quase um século depois da nossa primeira participação. Eu acompanho muito a questão dos bastidores do esporte, principalmente as políticas públicas do governo federal em relação a isso, e para mim não é dúvida. O que você acha? Então, o amadorismo naquela época era uma exigência, né, do COI. Você via o amadorismo a todo momento nos relatórios, ainda que a noção assim de amadorismo, nem mesmo o COI tinha tanta certeza assim do que eles estavam querendo exigir dos atletas, né? Mas os relatórios, o amadorismo nas cartas olímpicas também ele aparecia como uma exigência, e que as entidades esportivas brasileiras elas estavam acompanhando e exigiam isso também dos atletas, e a todo momento você viu o amadorismo sendo debatido nos jornais, né? Não pode esquecer que em 1912, Jogos de Estocolmo, Jim Thorpe, norte-americano, teve as medalhas confiscadas por teoricamente ser profissional, não amador, né? Atualmente, né, você tem a questão do amadorismo muito mais decorrente de uma falta de investimentos do governo, né? Os atletas não têm como se manter no esporte, daí tem que ter outras profissões, outros trabalhos além daquele de atleta, que no esporte de alto rendimento como é hoje em dia, praticamente um atleta manter um semi-profissionalismo ou um semi-amadorismo, como a gente queira denominar, é muito difícil você ter um outro trabalho e ser um atleta de alto rendimento. E nesse sentido aqui, os nossos ouvintes podem escutar muito mais do Matheus falando sobre a questão do Bolsa Atleta, que tem afetado inúmeros atletas aqui no Brasil nos últimos anos. Sobre isso, o corte foi de 60%, né? E nas bolsas foi a última medida do governo Temer antes do seu encerramento no último dia útil, esse corte de 60%, e principalmente nas bolsas das categorias menores, né? Que é de base e estudantil. E aí essas bolsas eram no valor de R$370. Foi que aconteceu o maior corte. E isso acaba sendo o que norteia as políticas esportivas no Brasil, de acabar focando muito no alto rendimento, né, e deixando de lado um pouco a questão da base e dessa integração que existe do esporte, por exemplo, com a educação, né? Mais ou menos tem um estudo, né, até que mostra com dados da parte técnica do Ministério do Esporte, com base nos orçamentos, de que em média 70%, desde que o Ministério do Esporte passou a ter, né, pasta de fato, né, o esporte passou a ter ministério, 70% desses valores foram para o esporte de alto rendimento, mantendo de certa forma uma questão de privilégios em quem, por exemplo, já tinha uma carreira consolidada por jogar em clubes, por receber patrocínio, e no Bolsa Atleta isso acabou sendo mantido com esses cortes que aconteceram a partir do governo Temer nas categorias de base. E em relação ao orçamento em geral, acho que a gente voltou a um nível que era de esses mega eventos esportivos. Já saiu o orçamento para 2020 do esporte, um ano após não ter mais ministério, de ser tratado apenas como secretaria, e o corte foi da ordem de 400 milhões de reais a menos, né? São 652 milhões para o esporte em 2020, né? Sendo que esse é o menor patamar desde 2004. Se a gente for pensar que 2003, 2004, quando o Ministério do Esporte passa a ser único dentro da esplanada dos ministérios, que antes, na época do governo Fernando Henrique, estava atrelado ao turismo e tudo mais, passa a ser um menor, de 2020, o menor orçamento desde 2004. Então, se antes a gente tinha políticas que priorizavam toda essa questão do mega evento esportivo e privilegiava esses atletas mais de elite, e comprometendo até um pouco da renovação e tudo mais, agora a gente não vê muita perspectiva, até para quem estava um pouco no topo da pirâmide, com os cortes de investimento dentro do cenário do governo Bolsonaro, que o Ministério do Esporte foi extinto. O cenário é esse atual. Eu conversei há pouco tempo com duas pessoas que têm bastante conhecimento nisso. Jorge Bichara, que é o diretor técnico de competições do COB. Ele espera que para 2020 a delegação do Brasil seja a maior
dentre as que participaram de Olimpíadas fora do Brasil. Porque de 2016 a gente tem um cenário de que muitas vagas o Brasil assegurou para ser país sede. Exato, né? O Brasil participava meio que obrigatoriamente de todas as modalidades. Então vai ser impossível o Brasil. Então a meta isso. deles, eles não têm metas de medalha em relação a isso. E eles trabalham com a meta de ter 300 atletas e superar a marca de Pequim 2008, que foi a edição fora do Brasil, né, que teve maior número de atletas, que foi 277. Então essa é a única meta que eles têm. Eles estão animados em relação à participação do Brasil no PAN, que teve o melhor desempenho da história nos Pan-Americanos. Mas mesmo dentro desse cenário, e aí eu conversei também com o ex-ministro do esporte, o Ricardo Leisa, que foi um dos poucos nomes técnicos que assumiram a pasta do esporte durante esses últimos anos, durante essa última década. E ele destaca que, por enquanto, o cenário ainda, com os investimentos feitos ao longo do governo Lula, do governo Dilma, ainda tem capacidade de segurar um pouco o rendimento, por isso que ele não fica surpreso em relação a esse desempenho do Brasil no PAN. É uma outra realidade diferente de Olimpíada, mas ele prevê uma dificuldade maior a partir do ciclo pós-Tóquio, que para ele há essa perda de desenvolvimento, de competitividade, e com os cortes no Bolsa Atleta de 70%, e dos militares, que assim, parece que é mais chocante pelo fato de os militares terem sido os maiores medalhistas na última edição dos Jogos para o Brasil, do time Brasil, e agora eles tiveram 94% do corte desses programas, desses convênios entre Ministério do Esporte, antigo, né? Ministério do Esporte, COB e as Forças Armadas. Foi um corte de 94% na logística e estrutura. O que é interessante observar, né, o Matheus está dizendo esse cenário contemporâneo, que ainda seja temeroso se traçar paralelismos assim na história, como o Brasil historicamente tem dificuldades em enxergar o esporte como um investimento de longo prazo, né? Porque é muito comum você, depois de um péssimo desempenho, você achar culpado, de buscar, enfim, os vilões da história, mas o esporte olímpico, até um pouco diferente de uma Copa do Mundo, né, que você tem uma seleção de atletas brilhantes, você consegue ganhar... Em 4 anos você monta uma boa seleção, né? Exatamente, é um esporte único. Os Jogos Olímpicos, assim, seria como se fosse pontos corridos, assim, mal comparando, diferente do mata-mata numa competição de futebol. São muitos esportes, você precisa de um investimento estrutural no esporte, também muitas vezes não só no esporte, mas também no local onde a pessoa vive, você mudar de fato a vida da pessoa, e isso não se constrói em 4, não se constrói em nenhum ciclo olímpico, né? Precisa de mais de um ciclo olímpico, né? Por exemplo, Londres, né? Londres, antes das Olimpíadas de Londres, estava preparando a delegação já há muito tempo para ter tipo um desempenho absurdo. A China também fez isso em Pequim, né? Ela preparou, 3, 4 Olimpíadas antes, ela já queria sediar, não sabia, mas já projetava para ser uma potência olímpica. Exatamente. Se em 1920, né, como eu estava falando, o Estado não queria dar dinheiro pro Brasil, né? Você fala, caramba, olha só, que pensamento arcaico, retrógrado, não queriam. Você vê que hoje em dia o argumento, se não é parecido, o argumento pode ter mudado, mas no final das contas o Estado também não está financiando o esporte. E esse debate sobre o Estado fornecer dinheiro, eu acho que ainda vivo dentro do cenário contemporâneo do esporte olímpico, porque tem um relatório de 2017 do Tribunal de Contas da União que mostra que nesse período todo de preparação para as Olimpíadas e tudo mais, dos mega eventos esportivos, 94% do dinheiro que alimentou os esportes olímpicos, aí toda essa estrutura de COB, confederações esportivas, 94% desse dinheiro veio do governo federal, veio de Brasília. E assim, muito se fala numa questão, tem que botar tanto dinheiro assim em relação ao esporte, muito dinheiro do Estado, tem o retorno necessário. Enfim, existe um mecanismo para atrair investidores da esfera privada, que seria a lei de incentivo ao esporte, que a empresa faz um projeto para ter uma isenção fiscal, e para ter essa isenção fiscal ela argumenta que vai investir um certo capital em projetos esportivos, seja patrocínio atleta ou a projetos sociais e tudo mais, e mesmo assim essa cifra de 94% não reduz, apesar desse mecanismo que poderia em tese diminuir essa dependência estatal do esporte, e não aconteceu. Claro que pode ter uma melhora nesse mecanismo da lei do esporte, por exemplo, mas a realidade não mudou e essa lei existe desde 2005, esse mecanismo. Então, me parece, não sem querer bancar, digamos assim, um perseguidor da iniciativa privada nesse sentido, mas parece que
ela surge dentro do contexto do esporte de uma forma muito oportunista e momentânea, que é na hora que se fala desse evento. Então, acredito que é uma via de mão dupla, tem que dar credibilidade, por exemplo, às confederações para ter um patrocínio, uma presença mais da iniciativa privada nesse financiamento do esporte, mas também se movimentar para que não seja só apenas por parte desses patrocínios surfar na onda, né? Na crista da onda, quando foi, por exemplo, o Rio 2016, e depois vários atletas, eu entendo a situação do país econômica, mas vários atletas reclamando, medalhistas olímpicos, por exemplo, Poliana Okimoto, medalha na maratona aquática, bronze, perdeu praticamente todos os patrocínios. Até que ponto é culpa da crise econômica? Concordo. Até que ponto é o momento que acabou o esporte olímpico, não se fala mais disso e não vale mais a pena investir? Enfim. É isso, só pra gente lembrar, né, isso que o Matheus está falando, os bancos públicos brasileiros durante muito tempo foram fomentadores, né, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o BNDES, eles patrocinaram durante muito tempo. E aí a pessoa pode parar e falar, mas é o meu dinheiro que tá ali. Não, amigão. A Caixa e o Banco do Brasil, eles dão um lucro muito grande. Então, pegar uma parte desse lucro e investir em esporte, ninguém tá gastando seu dinheiro ali. Tá falando alguém que trabalha lá dentro. É o dinheiro do lucro da própria empresa, né? O BNDES dá um lucro muito grande, a Caixa dá um lucro muito grande, o Banco do Brasil dá um lucro absurdo. E quando você tem políticas públicas atreladas dentro do governo, eles falam, olha, esse dinheiro aqui você vai investir no esporte. Foi assim o Banco do Brasil durante muito tempo com o vôlei, principalmente, né? Que ajudou demais o vôlei a chegar no patamar que chegou. A Caixa durante muito tempo investiu no atletismo pesado, também. Atletismo, né? Todas as modalidades estão ali. E infelizmente isso vem caindo e vem perdendo essa força, né? Como o Matheus disse. Esse é o nosso 10º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Só lembrando, especiais aí sobre os Jogos Olímpicos, teremos vários e vários ao longo desta nossa temporada. E você continue compartilhando o nosso programa com seus amigos, nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Eu e Fausto, a gente estava lembrando aqui algumas sugestões sobre Jogos Olímpicos. Você tem alguma que a gente não falou? Entra lá no @LemoErg ou no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. Nosso quadro LemeCast Clube, é hora de você, ouvinte, participar do programa. Dessa vez a gente abriu a nossa caixinha de perguntas e escolhemos o questionamento do @Bielnense, que é o seguinte, Fausto: em qual modalidade o Brasil conquistou sua primeira medalha olímpica? É tipo um quiz aí, muito obrigado. Isso é fácil pra caramba. Tiro esportivo. Tiro esportivo. Muito obrigado ao @Bielnense, que mandou aí a sua pergunta pra gente. Tá gostando do Passes em Passes? Vamos agora então para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema que a gente fala aqui no programa, no podcast, no Passes em Passes. O que está em alta, Fausto, quando a gente fala desse tema dos primórdios, digamos assim, das Olimpíadas, da Era Moderna, dos primórdios da participação do Brasil nos esportes olímpicos? A bibliografia basicamente estrangeira, né? Eu vou citar 3 trabalhos produzidos fora do Brasil e um produzido por uma brasileira. É a tese da Márcia Neto, a participação do Brasil no movimento olímpico internacional no período de 1896 a 1925. É uma tese que é precursora nesse tema da participação brasileira, escrita no final da década de 1990. Então ela não se aproveita tanto da questão do acervo ditado da Biblioteca Nacional, dos jornais, né? Ela utiliza outras fontes históricas, mas mesmo assim é um trabalho muito importante, um trabalho pioneiro nesse campo. Tem a obra do Vassil Girginov, acredito que seja assim que se fala, que é The Olympics, A Critical Reader, que é um livrão assim com um compêndio de informações acadêmicas sobre os Jogos Olímpicos. Tem o livro do meu orientador no doutorado sanduíche, o César Torres, que é Jogos Olímpicos Latino-Americanos, Rio de Janeiro 1922, que foi produzido pela CBA, né, Confederação Brasileira de Atletismo. Ele, enfim, fala de um período posterior a 1920, mas mesmo assim é um livro muito interessante. E tem um livro mais básico, assim, ainda que seja acadêmico, né, que já tem esse nome, The Olympics, The Basics, né, o básico dos Jogos Olímpicos, que foi produzido pela Beatriz Garcia e pelo Andy Mia, ou Mia, não sei como se pronuncia esse sobrenome.
Bom, o Vitor Andrade de Mello também tem um trabalho bem bacana, que é a Cidade Esportiva, Primórdios do Esporte no Rio de Janeiro. Esse eu li na graduação, na disciplina de tópicos especiais de comunicação e esporte. E o do nosso saudoso Gilmar Mascarenhas, Construindo a Cidade Moderna, a introdução dos esportes na vida urbana do Rio de Janeiro. Eu indico também um que, não estou querendo ser muito institucional, mas 4 anos atrás, na preparação desse aquecimento para a Olimpíada do Rio, o Jornal Globo fez uma coletânea muito bacana, chamada História dos Jogos Olímpicos, 4 volumes, dividindo, contando a história de cada uma, né, dessas edições e tudo mais. É um ponto de partida interessante, com algumas informações, alguns dados para quem quer começar também essa pesquisa acadêmica. Inclusive tem um artigo no primeiro volume do Fausto, em parceria com o Ronaldo Elal, o professor Ronaldo Elal. É uma indicação também legal, não tão acadêmica, é muito mais jornalística, mas tem uns dados bacanas para ponto de partida também. Lembrando que tudo isso que a gente acabou de falar agora tá lá no link lá no comunicaçãoesporte.com para você acessar e dar uma olhada nesse material. Antes de falar a minha dica, né, eu vou lembrar para vocês, né, que tá acompanhando o nosso programa até agora, que hoje tem livro, tem sorteio aqui para vocês. Rio de Janeiro, Histórias Concisas de uma Cidade de 450 anos. Um livro contando, obviamente, a história da cidade do Rio de Janeiro. E tem muita coisa interessante. Você quer concorrer? Dá uma acessada, corre agora lá na nossa página, tanto no Facebook quanto do Leme, para saber como fazer para garantir esse livro. E quiser vir aqui receber, né? Vem aqui, comparece no estúdio do Audiolab, senta junto com a gente, participa do nosso programa ao vivo quando vier buscar o livro. Em clima de Oscar, né? Teve Oscar aí essa semana, a gente está gravando logo depois. Eu vou indicar um filme interessantíssimo. O Fausto já fez até um artigo sobre ele, né? Já estudou um pouco mais essa narrativa do Carruagens de Fogo. É um filme que fala um pouquinho dessa época que a gente comentou agora, da primeira participação brasileira, um pouquinho antes, né? Mas como esse amadorismo foi construído ao longo do tempo. Um filme bem legal para poder... Que ganhou o Oscar de melhor filme. Que ganhou o Oscar de melhor filme, exatamente. Eu acho que se bobear foi o único filme, né, de tema esportivo que ganhou o Oscar de melhor filme. Eu não me lembro... Será que o Rocky Balboa ganhou? Não, Rocky Balboa ganhou. Jerry Maguire, não? Também? Jerry Maguire foi indicação, pelo menos. Acho que pelo menos foi indicação. Teria que pesquisar. E o do Kobe, né? Desculpem os amigos aí. O do Kobe. O mini documentário, o mini de animação, ganhou. De esporte. 3 minutos, concorreu na categoria... Eu tava falando de melhor filme, mas aí é uma curta-metragem de animação, né? Concorreu e ganhou. E os nossos amigos cinéfilos aí, desculpem, né? A gente adora cinema, mas não é nosso forte aqui. Se fosse esporte, a gente era... quem fez o gol em 23, aquele gol... Tá. Mas cinema não é o nosso forte. Você também tem uma dica, algum filme fantástico aí que tá relacionado a esporte, que conta essa trajetória do esporte na grande tela, pode mandar aí pra gente, marca a gente no Facebook e no Instagram pra gente repostar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Nosso programa tá quase no fim, mas antes a gente tem o quadro importantíssimo que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando foi que você teve certeza que era apaixonado pelo esporte e faria disso a sua pesquisa? Amigo Fausto Amaro, você que durante os 9 outros episódios acompanhou cada um dos colegas que vinha aqui contando o jogo da vida, todo mundo na expectativa para saber qual foi o seu. Então, seguindo aqui a dica do Matheus aqui, que ele estava dando para mim em off, vai ser o momento olímpico da vida, né? Vou citar um momento olímpico recente, foi o salto com vara do Thiago Braz nos Jogos Olímpicos do Rio. Thiago Braz, atleta do Exército também, atleta militar. Sim. E nenhuma apologia, né, ao militarismo, mas apenas um comentário. E foi muito emocionante, foi umas poucas competições olímpicas que eu vi pessoas gritando na janela, assim, a cada salto do Thiago. Essa foi a medalha mais inesperada que eu vi do Brasil em Olimpíadas. E eu acho que eu nunca vi pessoas, assim, comemorando. As pessoas iam na janela, cara, gritar lá perto de casa, cada
cada marca que ele ia passando, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso em Jogos Olímpicos. Acho difícil também, assim, até pela carga dramática que estava envolvida, né? Isso se repetir em algum outro momento, né? Mas falando de jogo da vida mesmo, eu acho que um dos que mais me marcou foi a final Brasil e Alemanha na Copa de 2002, que eu já era vivo quando o Brasil foi campeão em 94, mas 2002 eu acho que é quando eu lembro, assim, eu tenho mais memórias afetivas de toda a trajetória do Brasil na Copa e principalmente a final contra a Alemanha, na época que o Brasil ainda ganhava da Alemanha, né, Matheus? Depois que o Matheus nasceu, o Brasil... Não, em 2016 a nossa medalha de ouro no futebol foi em cima da Alemanha, sem as ressalvas do time sub-23. E outro jogo muito importante foi Vasco e Curitiba na final da Copa do Brasil de 2011. São dois jogos, assim, que... O da Copa de 2002 mas o da Copa do Brasil de 2011 também foi muito importante para reavivar minha paixão enquanto torcedor clubista. Matheus, seu momento olímpico? Esse seria do Thiago Braz, mas eu deixei o Fausto destacar, mas eu tenho um outro que também foi bem bacana, da primeira Olimpíada que eu lembro também foi 2008, 2004 também, 2000 já estava criança, mas não lembro, e foi a primeira medalha de ouro e até agora única da natação com César Cielo. Foi uma final dificílima contra o Alain Bernard, que foi um nadador francês que era muito bom. Foi algo decidido assim nos centésimos de segundo, e uma medalha muito comemorada, um momento bem marcante também da história das Olimpíadas, envolvendo time Brasil, digamos assim. Outros momentos também naquela Olimpíada, mas esse é algo que eu destaco. Esse do Cielo, eu me lembro que eu fiz o que o Fausto falou, cheguei na janela, gritei, comemorei, né? E foi emblemático para mim também. Eu tinha acabado de me formar, estava no auge, assim, de eu quero ser jornalista esportivo, então eu me envolvi bastante nessa competição. Mas o momento olímpico para mim é mais no lado espetacular dos Jogos Olímpicos, né? Das aberturas, como que a abertura foi crescendo de tamanho, se tornou um mega evento dentro do mega evento Olimpíadas, né? E eu tinha 10 anos de idade, eu tinha acabado de chegar da escola, chegava 5 e pouca, e meu pai foi me buscar correndo, assim, vai, vamos. O que foi, pai? Eu tinha 10 anos, com aquela lancheirinha assim ainda, né? Toda a perninha pequena, meu pai correndo. Vamos, que tá tendo abertura e tal. E quando a gente chegou em casa, 5 minutos depois, teve o acendimento da Pira Olímpica de Barcelona, que foi muito marcante, né? Foi pra quem não de se beisebol, lembra, né? Não, foi um arqueiro cego. E a Pira Olímpica estava muito no alto e todo mundo naquela expectativa, como vai ser acesa, todo mundo lá em casa assim, como é que vai ser? E aí o arqueiro cego pegou, ela colocou o fogo olímpico na flecha, ele apontou em direção à Pira Olímpica e atirou. E queimou as pombas. E na hora, acendeu, foi mágico e o mundo inteiro ficou impressionado. Nossa, o arqueiro cego acertou e tal. Claro que por trás disso, né, todo mundo ficou sabendo depois, tinha dentro da Pira Olímpica um gás muito forte. Na hora que o arqueiro foi atirar, eles ligaram um gás assim no máximo, como para ter realmente a explosão, e a flecha não caiu exatamente na pira, ela caiu do lado de fora do estádio olímpico, que tinha uma parte fechada exatamente por precaução, mas na hora que eu acompanhei, eu tinha 10 anos, falei, meu Deus, que coisa é essa? É o esporte, é isso, né? Então foi muito impactante, foi uma abertura fantástica, ao lado da abertura da China também, que eu acho fantástica. A gente vai falar... O que queimou as pombas não foi em Barcelona, foi em Seul. Tiveram a grande ideia de soltar as pombas antes, as pombas olharam a Pira Olímpica e falaram, olha, que lugar legal para eu descansar, né? E a pessoa foi lá e queimou e as pombas começaram a cair, assim. As pombas que começaram a ser soltas em 1920. Exatamente, né? O símbolo da paz, né? Depois disso, depois de Seul, não tem mais pombinha, não tem mais nada para não acontecer isso. A gente vai falar muito mais de aberturas, principalmente no nosso episódio, onde a gente vai comentar sobre os Jogos Olímpicos como mega eventos, né? Isso é fantástico, a gente vai falar muito mais da abertura do Brasil, abertura da China e vários outros temas aqui no nosso Passes em Passes. Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga, amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cast Clube. Leia também o nosso blog, comunicaçãoesporte.com, e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar lá pelo @LemeUERJ.
Fausto, gostou da experiência? Excelente, muito bom. Então pode estar convocado para ficar em todas as bancadas aqui. A Marina, que hoje ficou na direção e na produção aqui acompanhando tudo. Mas a Marina queria participar. Ela falou, não, fala no seu lugar. Eu falei, não, Marina, não precisa não. Já está mais do que convocada. Léo, muito obrigado pela participação mais uma vez. Matheus, é contigo o encerramento. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com o roteiro de Marina Mantuano, Carol Fontenelle, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, produção de Marina Mantuano e edição de Leonardo Pereira. Lembrando, nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 11º episódio. Com certeza vem muita coisa boa por aí, ainda mais em ano olímpico, que o esporte vai estar em evidência. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.